Nós três, por enquanto. Então, nós três. A conselho deve estar entrando aí também já já. A pergunta é a 465 hoje, né? É, 465. O Jorge voltou? Então, o Jorge pode fazer a prece. Isso. Fazer a prece? Pode ser. Vocês estão falando? Fazer a prece? Isso, isso. Vou ler uma página aqui. Deixa eu achar uma página aqui. Tensão emocional. Pelo Espírito Emmanuel. Diz assim: não raro, encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não culminam, arrastam-se no diálogo, doam a queixa e a lamentação. E provado está que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão com os outros estados negativos da alma. Espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo à moléstia de etiologia obscura, à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Se consegues aceitar a existência de Deus, a prática salutar dessa ou daquela religião, em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Bênção da paz, na consciência própria. Nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte forças. Deus te sustentará, e onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Emmanuel. Devemos os nossos pensamentos, pedimos ao Senhor da vida, Deus nosso Pai, que derrame as suas bênçãos nesse instante, envolvendo todos nós, almas que ainda declinamos-nos aos interesses ainda primários, e quantos outros, empreendendo esforços, conquistam algo diferenciado como a ética. E outros, aqueles que alinham o conhecimento acima de tudo, conquistando também o moral. Nos pedimos, Senhor, para todos aqueles que encontram-se em estado de sofreguidão, onde quer que seja, bem como os nossos irmãos ouvintes da ambiência espiritual e os nossos irmãos também no corpo físico. Aqueles que puderem participar, sejam bem-vindos. Os que não puderem, os seus lares também possam ser envolvidos. E esses também, em nome da luz. Graças a Deus, estamos abertos à reunião de estudo e que o Senhor nos envolva hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Vamos lá, então. Seu Roberto. Volta, Elisa. Volta, Elisa. Volta, Elisa. Não vai participar hoje também, não? A Elisa vai viajar amanhã. De novo. Caramba, agora tá viajando mesmo, hein? Direto. A mãe dela gosta muito de viajar e ela viaja com a mãe dela. Tá. Entendi. Então vamos lá. Fecha a matraca. Vamos para mostrar o livro, a capa do livro. Livro dos Espíritos hoje, tá? Parte segunda, nós estamos na pergunta 465.
Certo? É o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O subtítulo é influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta 465. Então vamos lá. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Uma pergunta muito boa, né? Exatamente. Morreu, né? Porque nos induz ao mal. Aí tem um pouco a ver com uma coisa que o Emmanuel fala nessa página aí, sobre a crença em Deus que ele fala, né? Então, acho que no início, assim, boa noite, Consuelo. E a gente, é uma coisa que nós cristãos nos foi ensinado, que tem um Deus único e que a gente deve acreditar nele. Isso nos foi ensinado, desde que nós nascemos. Isso já vem também na nossa sociedade cristã, não falo só no Brasil, não, na sociedade cristã. É o que a Joana de Anjos fala, o atavismo coletivo. Aí existem os nossos e o coletivo. Então, nós já nascemos com isso, já é nosso. Deus único e acredita em Deus. É nosso. Mas não nos foi ensinado, né, que é o caso da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a questionar um pouquinho só, que são só 14 perguntas que Kardec faz para os Espíritos, e ele dá um corte, os Espíritos dão um corte em Kardec, na 14, fala, no meio da resposta, fala, ó, Deus existe, mas você querer filosofar, ou seja, compreender Deus ainda não é a hora, né? Só faltou falar, vai procurar uma trouxa de roupa e lavar, só faltaram falar isso. Aí Kardec viu que a necessidade de estudar seria, no caso, o espírito, nós e a matéria, e ele parte para isso. E não fala mais nessa questão de Deus. Mas a humanidade está evoluindo. São 160 e poucos anos de Kardec até nós já estamos numa necessidade maior. Pô, na época de Kardec veio grandes cérebros, né, os iluministas, passar muita coisa para nós. E a ciência vem progredindo cada vez mais, nos mostrando muitas coisas, né, que até os dogmas bate de frente com os dogmas religiosos. E dentro disso que eu estou falando, desde, né, um pouquinho depois de Cristo, quando a religião cristã se torna a religião oficial do Império Romano, que era quem dominava grande parte do mundo da época. Quer dizer, é ensinado Deus único, e acredita nele. E alguns pelo temor. Mas questionar um pouquinho mais o que é Deus, a maior parte da humanidade não questiona, não quer saber, né? Não quer saber os objetivos de Deus, as leis divinas, não se interessam. Infelizmente, a gente coloca aí alguns religiosos também, que quando pergunta no livro Consolador, o que assim, sobre a questão da crença em Deus, Emmanuel fala, eu não me lembro a pergunta, o que é fé? O que é fé? E Emmanuel fala, é ter certeza em Deus, é diferente de acreditar. Ter certeza, é um verbo bem diferente do acreditar. Eu acredito em Deus, é o que foi nos ensinado, mas eu não tenho certeza em Deus. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Essa pergunta aí. Por que os espíritos imperfeitos? Imperfeitos é questão didática. A criação de Deus não existe nada imperfeito. Existe estar no momento, né? No momento estar fora das suas leis. No momento eles estão em ignorância, né? Em ignorância.
Então, essa conversa todinha foi para chegar justamente aí. E por que esses espíritos imperfeitos, impuros, errados, seja o que for, né? Ela nos induzem ao mal. É uma pergunta que, se esses espíritos imperfeitos, desde há mais tempo, fosse dado, não falo somente uma educação religiosa, uma educação filosófica para eles, ou seja, para a humanidade. Hoje eu estava conversando até com uma pessoa que eu até achei muito interessante. Essa pessoa falou sobre isso. Na escola da gente tinha que ter um pouquinho mais de educação religiosa, tinha que ter educação religiosa, educação moral. Né? Eu falei, não. Educação religiosa é um problema sério. É um problema sério. Nós sabemos, é sua religião, não é igual a mim, não é igual do fulano, eu não vou aceitar porque é isso, é aquilo. Vai entrar no questão católico, budista, evangelista, umbandista, espírita. Vai ser muito difícil. Tá? A moral, essa já não é tão difícil. Mas eu falei, por que não a questão filosófica? A questão filosófica é o quê? A filosofia é a ciência do saber. O conceito está tendo dificuldades. A questão filosófica é para a gente compreender a coisa. É que a gente chegar às conclusões através do pensamento e do raciocínio. É o que a gente está fazendo aqui, doutrina espírita. E a humanidade não foi ensinada a pensar assim, a raciocinar. Agora está começando, né? Que a ciência está crescendo, tudo está crescendo, né? Então nós estamos vendo a humanidade também procurar, né, entrar mais no conhecimento. Essa onda de conhecimento aí, internet, tudo muito rápido, tudo muito veloz, tudo muito, né, grande quantidade de conhecimento. Nós estamos começando, né, a humanidade se interessar por várias coisas. E, logicamente, isso vai chegar aonde? Também no conhecimento de que é Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Então, por que esses espíritos nos induzem ao mal? Porque não foi ensinados a eles, ou foi ensinados, mas eles também, por questão de não raciocinar muito, não procuram o bem. E o que é que faz uma pessoa procurar o bem nesse caso? A dor, infelizmente. Nós hoje mesmo aqui, será que não houve alguns processos aí, ou nesta vida ou em vida anterior, de dor, de sofrimento, para nos trazer para esse caminho? A gente, de repente, está em outros caminhos. Aquela velha frase do Gúbio no livro Libertação, quando o Adão fala, esses criminosos, o Gúbio, não, esses criminosos somos nós em outras encarnações aí para trás. Então, eu desencarno. Alguém me fez algum mal. Eu desencarno com... Me foi ensinado o perdão. Mas Jesus falou toda hora. Mas não foi levado. Olha, cara, nós temos que perdoar. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, assim, é o que nós fazemos aqui. Então, nós culpamos muito esses espíritos, às vezes, nós chamamos de perfeitos, mas eu não posso dar de mim o que eu não tenho. Tá? Alguém quer falar, Jorge? Quer falar, Silvio? Não, eu só estou pigarreando aqui, né? Uhum. Mas, essa imperfeição é isso, né, o que eu tinha comentado, é a ignorância. Eles, né, eles estão assim porque eles não foram devidamente instruídos filosoficamente. Né? Deus existe, você confia em Deus, acredita em Deus, Deus existe, mas comporte-se porque Deus te castiga. Deus pune. Então, as pessoas vão em busca de Deus, mas com medo, já com receio, à distância. Por isso não sabem o que é Deus. Eles ficam de longe, ficam na distância com medo da punição, com medo do castigo que aprendemos quando pequenos, quando jovens, quem frequentou a igreja aprendeu isso. Né? Então, a gente já pensa em Deus com um determinado receio, e não com aquela crença.
Será que eu estou merecendo? Será que Deus vai me punir, vai me castigar? O problema é esse aí. Filosoficamente, ninguém procurou saber o que é Deus e a condição moral para se entender. Porque o que é Deus, agora tem que existir uma condição ética, uma condição moral, né? Para entender a pergunta, o que é Deus? E se não tiver, não interessa. Se não tiver uma questão moral, uma questão ética, não se interessa pelo assunto. Né? Certa feita, eu acredito que, acho que a Consuelo conheceu ele também, o Nazaré. Fazia quentinha, né? Nazaré, professor de História. Ele, fazendo um trabalho, assim, uma apresentação no Centro Espírita, ele fez um apanhado, não de Moisés. É sabido por todos que o Moisés foi aquele que fez a divulgação, né, na época, principalmente no meio egípcio e tal, com relação ao Deus único. Já foi citado até por você, a Frane. Mas ele veio chamando mais atenção, focando no período ateniense, grego, que é onde o Paulo não conseguiu a penetração. E ali é onde o tóxico do intelectualismo e do materialismo graçou. Aí ele veio avançando um pouco mais à frente, chegando ao período inquisitório, né? Mas indo lá, chegando, ele falou em Justiniano também, Teodora, coisa assim, né? Pois é. E no período esse da Inquisição, é a venda de indulgências, do pecado original, não é? E com isso, isolando a plebe, que se usava só um idioma latino, que as missas eram feitas em latim, e o povo não tinha cultura. Inclusive, até os feudais, que tinham mais recursos financeiros, eles também não entendiam. E ainda, aquele que fazia a missa, fazia de costa para o povo, só olhando para o altar. Você vê como é que eram as coisas. Por isso que nós estamos nesse burburinho de dificuldade de entendermos, né? E esses espíritos, como você citou, o Gregório lá, com a equipe, né? Mantiveram ainda as mesmas, isso é chamado de idiosincrasia, né? Por parte deles. Lamento profundamente que nós estávamos no rolo. E hoje é que nós estamos, graças a Deus, a gente tem a doutrina espírita que abriu o leque de informações. Nós devemos agradecer o venerando Chico Xavier e Emmanuel, porque são essas duas criaturas que abriram o leque de informações. O quinto varro também, que vem a ser Bezerra de Menezes, desculpa eu acrescentar, ganhando mais um tempinho, abrindo essa informação para a gente dessa verdade. E mostrando que o Kardec fez essas perguntas, obteve-se as respostas através dos espíritos, mas agora compete a nós discernir, né? Que esses espíritos imperfeitos somos nós. E muitos deles encontram-se na ambiência espiritual a comparsas nossos, né? E infelizmente, né, vamos dizer assim, não conseguiram ter o entendimento dessa verdade. E à frente, isso aí. Consuelo, quer falar? Não, Consuelo? eu só penso o seguinte, né, que também essa dificuldade de chegar perto, não sei se eu estou entrando no meio, não sei se é sobre isso, mas se chegar perto a Deus e se acreditar em Deus, não sei se era sobre isso que vocês estavam falando, eu acho que fica meio difícil pela situação universal, né, pela situação do planeta, eu acho que também fica muito difícil, porque é o que eu escuto de quem é ateu. Você realmente acredita em Deus? E por que tanta injustiça? Mas injustiça que a gente diz assim, quando eu falo de político, eu falo de político porque ele é meu empregado, né? Ele ganha o meu dinheiro, meu salário, eu que pago o salário dele. Então eu me vejo
no direito de falar de político. A política do mundo, a política do Brasil, né, tanta sujeira, tanta sujeira, tanta sujeira, tanta sujeira, eles se dando bem, 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 e nada acontece com eles. Nem justiça divina, nem justiça dos homens, nada acontece, né? Aí os ateus viram e falam assim: você realmente acredita em Deus? Como é que conseguem fazer isso tudo e ficar impune? Às vezes eu acho que o castigo dessas pessoas devia ser botar eles num quarto cheio de dinheiro, deixar eles afogando em dinheiro, porque não tem nem mais onde colocar tanto dinheiro, né? E o povo morrendo de fome, morrendo de doenças, né? Coisas que poderiam ser evitadas, né? Respiradores roubados, o cúmulo do absurdo que a gente vê todo dia, e nada acontece, nada acontece. Aí vai acontecer na próxima encarnação. Aí quem não acredita em reencarnação, né, fala assim: mas você realmente acredita nisso? Né? Porque essas pessoas não recebem pelo menos um stop, um pare, né? Mas não, continua, entra geração, sai geração, e não para, isso não para, sabe? Isso não para. Às vezes eu até entendo por que as pessoas não acreditam em Deus. Eu acho que às vezes não é nem pela religião, é pelo o mundo tão cruel que está por aí, né? E é difícil às vezes eu, sinceramente, se não fosse Chico Xavier, eu acho que eu não ia dar, não ia me dar o trabalho mais de estudar isso, não, porque eu vejo tanta coisa ruim, que me deixa tão triste, tão desanimada, tão deprimida, né? Se não fosse Chico Xavier, eu não sei não, sabe? Não sei não. Bom, o assunto é mais ou menos esse. A gente estava falando justamente por essa necessidade de educação a respeito de Deus, que não houve um aprofundamento nela. Esse foi o nosso assunto, que você perdeu um pouco, né? A internet saiu do ar. Porque, veja bem, se desde lá atrás também tivesse ensinado todo mundo que nós somos espíritos, e Deus também não vai castigar ninguém. A lei é de causa e efeito. Para toda causa gera um efeito. Né? Essa é a lei. Aí existem as leis divinas, por exemplo, o McDonald's. Estou fazendo propaganda aqui não, mas vamos falar o McDonald's, que ele tem em vários lugares do mundo. Né? Se um funcionário, você vai no Japão, vai no Brasil, vem aqui no Brasil, vai em Portugal, vai nos Estados Unidos, todos os McDonald's são, não vou falar iguais, mas são bem, né, parecidos. Né? A cor do vermelho e o amarelo predomina, porque é para botar a pessoa para comer e sair rápido, para dar lugar a outro. Tem um monte de detalhes. Os uniformes são iguais. Né? E assim por diante. Dizem que é o hambúrguer bem parecido um com o outro, o pão, etc. Bom, mas onde que eu quero chegar nessa história toda? Se o McDonald's, lá da África do Sul, veja bem, o presidente do McDonald's, eu acredito que esteja nos Estados Unidos, deve ser a Central, que são, né, uma multinacional americana. Se uma pessoa lá na África do Sul, nós vamos pintar nosso McDonald's de verde e azul, com certeza eles perdem a franquia, sem o presidente, às vezes, nem saber. Talvez vai chegar no relatório dele de final de ano, ó, fechou, abriu novas lojas, novas filiais, novas franquias, novas não sei o quê. Tá? Não estou falando que ele é Deus, não, mas veja bem, o McDonald's né, fez as leis, né? E essas leis têm que ser cumpridas. Estou falando de coisa bem material, né? Não existe coisa mais material que falar de McDonald's. Tem que ser cumpridas à risca, onde quer que seja. O empregado tem que andar com aquele uniforme igual onde quer que seja. Há todo um critério da empresa que tem que ser respeitado. Né? Então, para uma pessoa que errar lá no Japão, não precisa ficar. O presidente não fica olhando empregado, funcionário por funcionário, das lojas, das franquias, etc. Existe uma lei. O que o empregado fizer de errado, não fizer fora dessa lei, não vou falar de errado, fora dessa lei,
ele vai ser penalizado. Ou seja, ele vai ser o culpado da própria pena dele. Então, essa questão de o cara roubou, fez isso, fez aquilo, não ser penalizado, nós não vamos saber se não for nessa vida, e nós não sabemos também o que está acontecendo, às vezes, na família dele, na casa dele. Ele está rindo aqui à toa, que é outro lance que nós vamos falar sobre essa questão de Deus. Né? Está feliz aqui fora, cheio de coisas erradas, digamos assim, mas às vezes lá dentro, na família, tem problemas gravíssimos. E, né? Ou ele está muito também preocupado com aquilo, ou está sendo leviano. Quer dizer, o sofrimento pode ter certeza que existe. De um lado ou de outro existe. Às vezes não passa para ver, que nem o caso do Face. Você vê todo mundo rindo lá no Face. Quanto mais selfies você vê no seu Face, pode ter certeza que essa pessoa que passa o dia todo tirando foto de isso, aquilo, tal, pode ter certeza que Mas ela eu não tem. estou torcendo para ele que sofra, não, Afrânio. Não é esse o Não, problema, não, não. É que não, pare, não é isso que eu estou falando. entendeu? Não, mas vai Pelo menos parar. Veja pare bem, de fazer o que tudo faz. tem um limite. Tudo tem um limite. E a sociedade hoje precisa disso aí, infelizmente. Né? Que é também para a gente, olha só, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Será que quando a gente esteve lá fazendo as mesmas coisas ou coisas parecidas, né? Nós não tivemos um basta em determinado, foi o que nós falamos aqui também. É que nós hoje estamos aqui, mas por nós estarmos aqui é que nós já devemos ter passado por situações também de... E houve um basta, né? E chegou a nós aqui, né? Então, a história é essa. Porque os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Um dos motivos é porque, né, que nós estamos comentando aí, é essa falta de fé. Falta de fé. Não foi ensinado à humanidade o raciocínio em cima da palavra de Deus. Foi ensinado. Nasceu, só tem um Deus, tá? E você tem que acreditar nele, é o Deus único. Não foi ensinado a grande parte da população essa questão do que é Deus, é o que nós estamos falando aqui. Aí o que é que tem a ver isso com essa pergunta? Má formação, ignorância, conforme falou o senhor Roberto aí, né? E enquanto eles não tiver um basta para realmente acordar para conhecer as verdadeiras leis, conhecer a Deus, ter certeza em Deus, não para. Não para. E a gente vai sofrer e vai continuar fazendo até realmente ter o basta. A ficha cair, tem um monte de detalhes aí. E isso é um processo evolutivo de cada um, né? E na pergunta é isso aí. Grande parte desses espíritos, não estou falando os que realmente, né, que vai ser a letra A, que é mais ou menos isso, os que realmente são maus mesmo, são cruéis, têm plena consciência do que estão fazendo. Aqui na primeira pergunta, né, ele está falando está falando sobre isso, porque eles nos induzem ao mal, né, porque eles não querem nos ver sofrer. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí dessa pergunta? Eu gostaria, deixa eu ver se a gente... Eu estou entendendo o que a Consuelo está comentando. Uhum. E no passado, vamos lá, voltar lá para o período greco-romano, aquele pessoalzinho lá, todos eles, né, principalmente romanos, que é igualzinho a mesma coisa hoje. A corrupção graçava, né, os problemas de ordem de gênero também era gritante, entre outras situações. Mesma coisa. Só mudou a tecnologia, vamos dizer assim, né, que de informações mais rápidas, essas coisas todas e tal. Agora, esses espíritos passaram. Eles passaram e retornaram. Mas a ideia é que nenhuma eles tinham de Deus. E volta para o cenário físico. Como nós comentamos há poucos minutos atrás, o pensamento lá do Nazaré, ele comentando, quantos ainda
tinham uma ideia do senhorzinho, uma barbinha, uma bengala, vovozinho, né? Enfim, a ideia de Deus pintada por esses artistas, vamos dizer assim, tá? Mas alguns desses artistas profundamente maus. E como o Afronta vai comentar aí, que eu acredito que ele deverá falar das falanges dos dragões, porque a gente não pode deixar de falar. Porque são eles que hipnotizam, né, mantêm-nos assim nesse estado de ignorância. Muitos de nós, se a gente abrir brecha, e nós somos hipnotizados mesmo. Então, quantas criaturas barbarizam aí, mas por ignorância, porque Jesus disse, o homem da terra é muito mais ignorante do que mal. Muito mais ignorante. Agora, o essencialmente mal, eles não estão encarnados, não. Eles são só direcionador de pensamento, de ideias. E até aqueles encarregados que a gente falar só vou fechar, falar do Saldanha, que era encarregado do Gregório, até o Gregório já estava cansado. 800 anos naquela situação, ele estava cansado que a Matilde, 50 anos antes, começou a perceber mudança nele. Por isso que ela conseguiu chegar. Tirou de lá. Não foi isso? Não é isso? Eu estou falando uma verdade? Não, nenhuma. Não. Então, é por aí. Portanto, a nossa ótica, hoje eu estou começando a compreender, hoje eu estou compreendendo isso, que nós queremos tudo rápido, rápido mesmo. E esse pessoal ainda vai, quando chegar no nosso lugar, do grau de entendimento, nós estamos começando a desenvolver um senso moral. Se nós não tivéssemos com vontade disso, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos no meio político, estaríamos em outro lugar. Se tivéssemos dinheiro ainda, a gente está num avião indo para a Europa. Enfim, não vai fazer calor aqui? Não, tem dinheiro, eu vou para a Europa agora, porque lá é frio. Não, lá é frio, eu venho para o sul. São essas e outras. Enfim, né? Enquanto a gente não amadurecer o senso, nós não vamos enxergar, vamos continuar na mesma mesmice. Então, eu vou falar, graças a Deus, eu tenho certeza absoluta, né, da presença do Criador. Né? E ainda, os telescópios, desse telescópio novo aí, James Webb, abriu um leque de informação, você que é espírita, já tem um senso, mas você vai ver a beleza que é esse negócio aí para cima. E isso é que vem chamar, como Chico disse, se não houvesse guerra, o homem de Marte ia para frente. Mas isso aí vai atrapalhar um pouquinho, né? E a gente, mas a evolução da Terra vai se processar. Pois é. Só isso. Desculpa, falei muito. Custe o que custar. É. Senhor Roberto, vamos lá então na pergunta e nessa resposta? Vamos lá. Pergunta 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Os espíritos respondem, para que sofrais como eles sofrem. Bom, então vamos falar desses espíritos que o Jorge acabou de falar aí. Né? Eles estão sofrendo. E eles não conseguem ver que o outro não esteja sofrendo, principalmente se fez um mal a ele. É pura ignorância mesmo. E ele parte para isso aí. Para fazer sofrer também o outro. Não estamos falando ainda de maldade. Maldade é outro assunto, que também o Jorge tocou aí sobre a questão de dragões. Estamos falando de espíritos ainda que a grande maioria da população não tem ideias espiritualistas, não. Né? Talvez de 30 anos para cá, que houve umas novelas aí meio espiritualistas, A Viagem, não sei o quê, algumas outras aí, que eu não me lembro, que eu não sou de ver novela. Sei que A Viagem foi bem, abriu bem um leque, né? Houve alguns filmes, os outros, né? Teve o outro com aquela Nicole Kidman, os outros que foi com a Nicole Kidman. Teve aquele outro garotinho, né? Que via espíritos, né? Que eu não me lembro o nome do filme. Teve vários filmes, né? E isso foi assim, tipo assim, o gosto, né? Tipo assim, uma cutucada na população. E isso abriu os olhos de muita gente, mas não ainda o suficiente. Não ainda o suficiente. E o que acontece? Né? Eles estão sofrendo. Porque eles também não estão ainda naquela de... Né? Estão ainda naquele
nível de consciência de estar despertando, estar no despertar. Não estão despertos. E vão continuar, né? Assim até que realmente despertem, acordem. Ok? Nós, Tá? nós observamos, nós vemos os efeitos das causas anteriores. Quais são os efeitos das causas anteriores? A fome, a miséria estão aumentando cada vez mais no mundo. Alguns com fome e miséria já estão mais conformados, entendem a situação, né, por conformação. Outros ainda não entendem, ainda não se conformaram, estão se tornando mais maus ainda do que já são. E do que já eram, porque se chegaram a esse ponto, é porque já eram maus. Foi dada a oportunidade da reencarnação para que se melhorassem, mas eles continuam maus. Eles são revoltados, a grande maioria, são revoltados pela fome, pela miséria, pela desgraça. Então, esses espíritos, ao desencarnarem, vão continuar imperfeitos, vão continuar influenciando aqueles que precisam ser influenciados, né? Porque precisam. A influência só consegue êxito quando para aquele que precisa, porque para aquele que não precisa, ele tem uma consciência de que pode se libertar daquilo. Agora, os que precisam sofrem essa influência. Frânio? O Roberto foi muito... Os efeitos da causa estão aí. O povo africano vivendo aquela miséria, o povo nordestino vivendo aquela miséria, enchente destruindo tudo. Nada disso acontece por acaso. Acontece para ensinamento. E a gente percebe. Aqui no Brasil, o povo nordestino, eles são mais conformados, eles aceitam mais. Né? Se eu estou sofrendo isso, mas Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Então, eles são mais conformados, mas tem outros que não são, tem outros que guerreiam aí, que dão tiro, que matam, que roubam, que fazem uma série de desgraça aí, né? O que o Roberto está falando, o Roberto foi profundamente feliz, até na colocação. Falou da mulher nordestina, principalmente, o que ele acabou de falar, eu estou só reforçando. E ainda abre uma janela para nós que estamos por fora, desejosos de contribuir, né, participar no evento, vamos dizer assim, de beneficência, essas dores. Porque nos ajuda, né? Então, quem sabe, não poderá dar a partir daí alguém começar, né, a despertar para essa realidade em si. Valeu, Roberto. Muito bom. É o sofrimento, isso aí. É isso. Senhor Roberto, vamos para a letra A? Quer falar alguma coisa, Consuelo? Mas aí, como é que se quebra esse círculo vicioso? A mudança. Sim, mas se cada vez que ele encarna na miséria e não aceita, e ele nasce, como o senhor Roberto falou, mais mal ainda, né? Em vez de melhorar, ele não está piorando e diz que ninguém é pior numa outra encarnação? Não. Não, a encarnação, veja bem, o nosso amanhã é o fruto do nosso presente. Se eu for mal nessa, eu vou ter como um fruto, né, uma encarnação mais difícil. Mas veja bem, isso que o senhor Roberto falou sobre a questão da pessoa já aceitar, ser resignado com o problema, ele já está crescendo. Isso é uma resignação. Então, mesmo que venha na miséria em outra vida, vai vir mais resignado ainda, né? Até que uma hora realmente acabe isso aí. Não, pode esse acabar, eu entendi, mas né? aquele que é mal e vive na miséria e se torna mais mal pela miséria, e quando ele nasce, ele reencarna com aquela maldade, certo? Uhum. E aí, como é que esse círculo é quebrado? Vai quebrar de acordo com o que ele fizer, Consuelo. Tem um caso aí do Chico,
eu me lembro razoavelmente, que uma mãe foi reclamar com o Chico que o filho tinha nascido sem os membros superiores. E quando determinada dia lá, ele, eu acho que caiu, sei lá, e quebrou as duas pernas. Quebrou as duas pernas. Aí a mãe, coitada, né? Ela aceitava a dor do filho. Mas o filho, que ainda era um garoto, um rapaz, não me lembro bem, não aceitava aquela situação. A mãe foi aonde? No Chico. Né? E o Chico, né, falou, olha, consultou o Emmanuel, o Emmanuel viu a ficha, né, do rapaz e falou, olha, ele veio já sem as mãos porque já era suicida de 2 ou 3 encarnações. Né, tomando veneno, se enforcando, dando tiro na cabeça, já veio sem os membros superiores, aliás, desculpe, sem os membros superiores, para que isso não acontecesse de novo. Mas agora ele estava já com a ideia de correr e se jogar na linha do trem. Então, o que aparentemente foi um mal horrível, foi péssimo, foi ele quebrar as pernas, foi um bem para ele, manteve ele mais tempo encarnado, para ele, né, cumprir com o seu projeto, né, reencarnatório, ter mais prática para mudar essas ideias. Quer dizer, o que a gente vê como mal, Consuelo, às vezes é um grande bem que acontece para o espírito. Por isso que nós temos que sempre nos olhar o seguinte, nós somos espíritos. Não podemos nunca esquecer disso. E olhar para os outros também, são espíritos. Né? Aí a gente não se prende ao mundo, porque tudo que está acontecendo aqui hoje é uma passagem nossa. É uma passagem do Pedro, do João, do Paulo, do Afrânio. Né? O espírito, né? O que ele está fazendo hoje é o amanhã dele. Se para amanhã, o bom para ele vir todo tipo Vicente... Você acha que o Vicente Moretti castiga aqueles irmãozinhos que estão lá? Não. Não, aquilo lá são resgates fortíssimos, que a gente chama de expiação, mas para eles é muito bom. Muito bom. Além de eles estar resgatando, o que eles recebem de amor de quem vai visitá-los, de orações, de preces, para amenizar aquele espírito, né? Que às vezes ainda está naquele corpo, mas continua rebelde, poxa, isso são bênçãos. É que nós não vemos isso, não está no nosso visual. A gente só escuta os espíritos falarem, e é verdade. Né? Então, o que é o mal perante a gente, o mal que nós achamos que é o mal, para o espírito, ou para aquela coletividade de espíritos, é um bem. É aí que é o lance. Nós não conseguimos, como diz o espírito, nossa visão é muito acanhada. É presa aqui no físico. Os espíritos sempre falam isso, graças à sua visão acanhada, eu fico até com vergonha, eu baixo a cabeça, ai meu Deus do céu, eu não consigo ver mais. Entendeu, Consuelo? Entendi, sim. Entendi. Tem um livro que responde... Tem um livro que responde, em parte, essa pergunta da Consuelo. Eustáquio, 15 séculos de reencarnação. Ele reencarnou 15 séculos de reencarnação e ele não se transformou. 17 vezes, né? 17 reencarnações. E ele não se transformou. O livro que eu falei há pouco diz agora, do Párias em Redenção, do Victor Hugo, Párias em Redenção, os dois irmãos, né? Esse também é um exemplo, né? É um exemplo de ódio, né? E de mudança. Você falou sobre Vicente Moretti, aquele rapaz da cadeira de roda que faz preces maravilhosas. Aquilo ali já está... O Jonas, aquilo ali já tem uma demonstração de transformação terrível. Isso, transformação incrível. Ele, né? Exatamente. Ali nós já vemos aquelas pessoas dentro do Vicente Moretti já com uma grande transformação. É isso aí. Então, Jorge, desculpa, tá, Jorge? Não tem problema não, tranquilo. Eu estava lembrando aqui, no livro Ação e Reação, o Druso, acho que é o Druso, que é lá o instrutor, eles estavam dentro de uma cabine, e aquele rodemoinho lá de fora, lá nos Alpes suíços, né? Itália, por aí, dos fundos da Itália para a Suíça. E aquilo ali era tudo espírito que estava naquele redemoinho lá, aquele pessoal lá, resgatando, porque foram maus. Então deveria ser o período da guerra, da guerra de 18, depois veio a outra, enfim. E havia ainda
muitos problemas ali na Espanha, aquela loucura toda, na França também, depois da guerra, antes da guerra. Pois é. Então eu tinha lá um personagem mais da frente nesse livro, um barãozinho, pequenininho, a mãe dele ficou doentinha e precisava ficar no corpo. Eu esqueço o nome desse personagem aí. E ele foi um barão, que ele foi assassino, o camarada era ruim pra caramba. Então o Alto precisava manter a mãe dele, deram um jeitinho lá, apareceram 3 flâmulas, né, através da prece deles lá no Alpes, no local, acertaram o coração da dona. Aí a forma dele era um símio, tipo igual um símio, para você ver a lesão que ele acarretou ao perispírito dele. Esse pessoal mal aí que a gente está vendo aí, esses políticos que você, Consuelo, acabou de comentar, as lesões que eles estão criando para o seu perispírito. No momento, eles podem ter o arbítrio, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós não temos por onde fugir. Tá? Por isso que o alto age silenciosamente, nesse sentido. No entendimento da grande maioria. Por que isso, por que aquilo, meu Deus, e tal, tal. Mas é porque nós desconhecemos. Então, finalizando. O André Luiz, o Druso disse, André, mergulha no pensamento dele aí, vê aí, o que é. O André Luiz ficou até com medo, pediu para sair. Se eu não me engano, acho que é isso, não foi? Vocês lembrem aí, lembram, por favor. Não quis nem ouvir, porque o pensamento é horroroso. Você imagina se ele tivesse um corpo organizado, com esse tipo de pensamento, ia cometer a mesma coisa, igual o garoto aí, que o Emmanuel disse, olha, a diabetes, o médico está certo, é melhor amputar as pernas, porque senão ele vai desencarnar, para ele sobreviver, melhor fazer. E é por aí. E quantos tem aí nesse sentido? Isso é um conforto, que eu acho que é um conforto, é um consolo, principalmente para nós espíritas conscientes da realidade. Para mim é. Vamos lá, Sandra. Letra A. Vamos lá. Letra A da pergunta 465. E isso lhes diminui os sofrimentos? Qual a resposta? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Já comentamos sobre isso, né? Exatamente. Essa é a palavra que nós não falamos, para deixar a resposta falar, a questão da inveja. Porque eles são felizes, eu sou infeliz. Porque eles não procuram entender o motivo da infelicidade. Eles não procuram. Tá? Os que eles procuram... acham que... Eles não sabem. A ignorância deles, entre aspas, eles não sabem o que é que eles cometeram. Isso. Então, né, eles não é dado a eles ainda a oportunidade do que foi dado para né, a Dona Laura, de ver 200 anos atrás das encarnações dela. Não foram dados a esses ainda a oportunidade de verem aquilo. Então, eles não sabem que erraram e por que estão sofrendo. Essa que é a verdade. A ignorância deles não permite isso. Né? Porque se eles soubessem, talvez eles se consertassem. Bom, e o que acontece? Quando eles começam a despertar, o famoso despertar da consciência que a gente fala assim sempre, né? Aqueles 5 níveis de consciência que o espírito tem, de acordo com a Joana de Ângeles, é quando começa o sonhar acordado, se não me engano, que é esse começar de se despertar, né? Aí sim, é o caso do André Luiz mesmo, no nosso lar, ele está sofrendo. Um dia, peraí, existe Deus, eu não me lembrei de Deus até hoje, vou rezar. Rezou, apareceu Clarence, apareceu toda a ajuda, ele foi rebocado lá para o nosso lar. Rebocado, viu? Gostou da palavra? Rebocado. Essa palavra é forte, hein? Pois é. Acho que quando eu desencarnar, eu vou ter que tomar, né? Bater um papo com ele. Então... Mas qualquer um consegue isso, Afrânio, se no umbral começar a rezar, independente do que ele tenha feito? Depende do coração. Porque Jesus fala, no Antigo Testamento, Jesus fala, sacrifício não, misericórdia quero. Olha só, misericórdia quero. Porque a partir do momento que ele está orando, mesmo querendo se modificar, ele vai ter ajuda.
Agora, isso não significa que ele está aliviado das culpas dele. Agora, o Pai é tão grande de misericórdia, Consuelo, que vamos supor, tá? Vou dar um exemplo grosseiro aqui, mas só para a gente entender. Vamos supor que o Albert Sabin, na segunda não, que ele é, né, na Primeira Guerra Mundial, foi um cara, né, já viu aqueles aviãozinhos teco-teco velho de guerra antigamente, vou destruir aquele vilarejo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí depois vê no filminho que está no Desencarnado, o filminho da vida dele, se arrepende, meu Deus. E um cara muito inteligente reencarna. Reencarna, logicamente, precisando com muito resgate. Só que ele, de repente, olha só a misericórdia do Pai. Pode ser que ele, ele sendo muito inteligente, ser um cara, né, muito capacitado, venha numa posição e vai lá e cria a vacina da gotinha. Aí eu lhe pergunto, quantas vidas, né, esse cidadão já salvou? Quantas crianças poderiam ficar com deficiências físicas que esse cidadão evitou? Está entendendo? Então, é o Pai de misericórdia. Agora, isso não significa que um determinado momento ele tenha, nem que seja aquela história de perder a ponta do dedo, alguma dor, alguma coisa. O próprio Paulo. Paulo, nós não sabemos o que aconteceu com ele depois do desencarne, mas teve um desencarne violento, apesar de ter a maior mudança que há no Evangelho do Paulo, né? Foi decapitado, né? E, com certeza, teve seus problemas. Dizem, né, que ele foi o Lutero, né? Teve seus problemas com o Lutero, e Lutero também teve uma vida difícil. A gente pensa que a vida de Lutero foi fácil? Não foi, não. Quem lê a história de Lutero vai ver que a vida de Lutero não foi mole. Né? E aí? Né? Então, os nossos débitos podem ser aliviados. A multidão cobre... Não, o amor cobre a multidão de pecados. Né? O amor cobre a multidão Mas de pecados. Lutero Mas não isso foi quem significa, fez né, a Igreja Protestante? a reforma. Ele e Calvino são dois. Né? E o rei Mas, da Inglaterra na época. mas como é que ele Três. pode ter feito isso se a Igreja... Como é que ele pode rejeitar tantas... Eu não estou falando Mas de... eu estou entendendo, Estou Consuelo, falando até o que de você está Nossa falando. Senhora e tudo. Eu não entendo. Olha Não, ele só, não fez isso, não. ele não fez, exatamente, ele não fez. Botaram A na conta dona, dele. exatamente. Porque isso daí foram o pessoal. Se você buscar lá na França, lá tinha a Catarina de Médici, porque quando as missas, eu não falei há poucos minutos que as missas eram Sei, era rezadas em feita latim, em todo mundo, latim. o Lutero divergiu disso aí. Na época a imprensa estava surgindo, ele teve um trabalho Gutenberg. exaustivo, né? Exatamente, com Gutenberg, surgiu na Alemanha. Então, e até hoje, a Alemanha é protestante em relação, né, a isso aí. Mas outra história. Então, quando lá na França, os chamados huguenotes, ela mandou lá matar um montão de pessoas. Os protestantes, esses porque aderiram o quê? Ao protestantismo. E era a mesma, vamos dizer assim, linha de raciocínio que os judeus, né, implementaram a Deus único. Só que não deixaram o homem trabalhar para poder lançar essa ideia de uma forma. É o que acontece. Então, é esse pessoal aí que está dando trabalho até hoje. Jesus falou, disse para o Ismael, ó, vou mandar o pessoal para o meu hospital lá, segura a onda. Está todo mundo aqui no Brasil. Deixa eu só comentar um detalhe, eu acho que eu esqueci, passou, a ideia passou, deixa rolar, não vou lembrar não. Se eu lembrar, eu falo. É com relação a isso que nós estamos falando mesmo. Não Lutero fez a primeira tradução da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia do latim, tá, para o alemão, e depois vieram os outros tradutores, o João Almeida, o outro lá da Igreja Católica, não me lembro o nome, mas é muito famoso, né? Esse pessoal foi traduzindo a Bíblia. Foi Lutero. Lutero quis mostrar outra coisa. Outra coisa. São Jerônimo, uma coisa assim, né? A morte por suicídio que nós falamos aqui. A Igreja Católica, naquela época, não aceitava isso. Não podia nem ser enterrado no cemitério comum.
O Lutero não, houve um problema dele lá onde ele era, né? Ele era no padre dominicano, houve um problema lá na paróquia dele, não. Já que a igreja de lá não quer enterrar ele, enterra aqui no meu quintal, aqui da minha igreja, aqui. Enterrou o cara lá. Quer dizer, o Lutero trouxe um monte de coisa, mas isso é outro assunto. Depois a gente fala sobre isso. E tem um filme até bom, Lutero, o nome do filme. Assisti ele, deve ter na internet, que é excelente. Aí você vai ver que o negócio foi todo, né? Pegaram as ideias dele, fizeram um monte de coisa que não é dele, tá? Não é dele. Pode ter certeza. Virtuais. Bom, vamos à letra B, Salve. Se a gente, né? Já são 8 e pouco. Letra B da pergunta 465. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Vamos lá. Resposta. Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Bom, e nós temos aí de ordem inferior à criatura do ignorante. De estar afastado de Deus é outra história. É outra história. Para afastar de Deus, já passa a ser espíritos realmente bélicos, né? Que estão ali para não querem a paz. O Jorge falou um nome aí que o Machado adora, né? Uma turma aí que veio também a Terra, não só a Terra, vários planetas. O que acontece? Nós estamos num braço da galáxia chamado da galáxia o braço de Órion. Vários espíritos de vários planetas, né, acontece esse expurgo quando vão se melhorando. E vai um pouco para ali, um pouco para cá. Quando a gente fala os exilados de Capela, não vamos pensar que foi um povo só de um planeta só, não. Tá? Para começar, Capela é uma constelação, assim como Hércules é uma constelação, é enorme. Vieram vários espíritos. Aí vai entrar naquelas histórias que o Machado gosta, os magos negros, os dragões, os reptilianos, draconianos, etc, etc. E essa turma também, veja bem, uma parte dessa turma veio parar aqui no nosso planeta. E um detalhe, tá? Até hoje, muitos deles nem conseguiram ainda ter no corpo astral as propriedades do planeta para poder reencarnar. Muitos não conseguiram até hoje, nem querem, né? E tal, de repente, de acordo com a espiritualidade que manda, que não somos nós, né? Estão deixando ele lá. Mas a mente desses espíritos é muito poderosa. Conforme nós falamos, espíritos bélicos, muito poderosa. Eles dominam de onde eles estão a humanidade. Tá? Dominam. Logicamente que bate de frente com Jesus. É onde nós falamos uma vez, que tem muito espírito aí que odeia Jesus. Que eles não conseguem fazer o que eles querem, o domínio que eles querem. Mesmo a gente contribuindo com a nossa inferioridade, esbarra na bondade de Jesus. Essa é a grande história. Tá? Então, eles estão agora querendo a Terceira Guerra Mundial. Estão promovendo de todas as formas. Nós estamos vendo aí. Começando lá, por quê? Por alguém que deve estar guiado por quem? Né? Não é por o anjo Gabriel. E é assim que eles vão agindo séculos após séculos. A Terra, eu acho que nunca teve um momento de paz no nosso planeta. Sempre tem algumas guerras. Não é uma, não. Algumas guerras. Mas por que Deus deixa, então, Afrânio? Já que são eles que estão... Já que é o mal que está promovendo isso. Essa resposta eu não vou te dar, não, que é a pergunta que vem. Lê você, Consuelo, a pergunta que vem aí. Peraí, deixa eu ver. Você, 466. Não, deixa a Consuelo ler, seu Roberto. É a pergunta dela. Por que permitir Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Essa é a tua pergunta? Não. Por quê? Semana que vem. Não vou responder Semana hoje. que vem, dia 3. Tá bom? Porque o que acontece é isso aí, voltando ao assunto. Então, essa turma aí tá afastada de Deus mesmo. Tem raiva do cordeiro. Tem bronca. Tá? A gente vê umas coisas na internet. Mas que isso tem coisa porque foram retirados de Capela?
Não só de Capela, de vários outros Sim, lugares. porque eles foram né? retirados de lá porque lá evoluiu e eles não. Aí E por eles isso eles. não. Eles são bélicos. Quando a gente lê qualquer coisa espiritualista que vem mais aprofundado sobre Capela, Capela tinha os mesmos problemas que nós estamos tendo agora, os riscos de guerra o tempo todo. Tá? Existe uma série espiritualista de um americano, só que eu tenho até um livro ali, só que eu não estou me lembrando o nome do autor. Tá? Explica isso, mais ou menos. É lógico que eu não trago ele para a aula espírita, que não é espiritismo. Os espíritos não abriram isso para a gente. Mas explica isso, que essa turma era bélica. Olha o nome que eu falo, estou usando aqui o tempo todo, bélicos. Guerreiros mesmo, mas guerreiros querendo o domínio total. Aí vem, o Jorge falou aí, hipnose. Eles se usam de vários meios para o controle do planeta, só que não conseguem. Não conseguem. Tá? E poucos reencarnaram. A maioria não conseguiu reencarnar. Agora, porque a espiritualidade também deixa eles lá mais à vontade, não sei. Mas já imaginou um espírito chegar nesse planeta, ficar 25, 30, 40 mil anos e sair sem reencarnar? Mas eles vão ser bom um dia, pode ter certeza. Porque a obra do Pai é perfeita. Tá? Há uma fofoca, também isso é fofoca, que todo mundo que vê o nosso sistema solar vê que aqui perto de Saturno tem um cinturão de asteroides. É só olhar lá na internet. Eu posso estar enganado do planeta, mas eu acho que é perto de Saturno. Cinturão de asteroides. Há uma fofoca no meio espiritualista que essa turma, antes de vir para a Terra, olha só, estava em um planeta que ali existia, que são esses asteroides, e conseguiram promover lá uma guerra nuclear. Olha só. Há toda essa fofoca no meio espiritualista. Estou falando aqui, mas não acreditem como verdade. Mas há uma possibilidade. Aí vieram para cá. Estavam ali, perto. Já foi, entendeu? Estão sempre pulando de galho em galho. Por isso que o Chico fala até, né? E o Einstein fala também. O Einstein fala que se houvesse uma terceira guerra mundial, o homem ia voltar para o tempo do fogão de lenha, né? E o Chico fala que a regeneração será completa quando acabar todos os riscos de uma terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial atrapalharia muito os planos da gente. Ah, mas por que Deus deixa? Vai ver que a população precisa. Essa população que eu falo de espíritos encarnados e desencarnados. Mas Deus é misericordioso. Por isso que nós devemos, de novo, voltar ao assunto. Manter pensamentos elevados. E o ataque é firme a cada um de nós. Todos nós estamos na mira. Principalmente quem está falando essas coisas aqui abertamente. Nós, né? Estamos aqui conversando sobre essas coisas abertamente. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria. Roberto, Eu gostaria. Nós estamos comentando com critérios, né, dentro da ética. Lembrando que você falou da constelação de Órion, né? Está no braço aqui, é realmente quase seria de baixo para cima, nem na metade da metade, nem a quarta parte. Vamos pegar de um décimo, nem a 10ª parte do braço de uma galáxia. Então, a outra galáxia mais próxima a gente está Andrômeda. Andrômeda, se você olhar na internet, segundo os cientistas da Terra, olha só como eles são tão orelhudos, vocês me desculpem. Eles dizem que os braços de Andrômeda está tocando nos braços já daqui da Via Láctea. Ora, se você tendo uma ideia de distância em anos-luz, é 2,3, não sei se é milhões, é trilhões de anos-luz, trilhões de anos-luz, se não for trilhões, é milhões. É muito zero, é muito quilômetro. Então, para o alto, isso daí não é nada, porque a velocidade é pensamento. E eles dão um jeito de como migrar esse povo aí. Então, vem pessoal mais adiantados, segundo o Divaldo, na Transição Planetária, o livro, que espíritos, né, de uma certa elevação estão corporificando aqui na Terra. Mas a manifestação deles será proibida assim, próximo de 57, e alguns já estão manifestando-se aqui, né, principalmente o da arte, para tentar mudar esse panorama, né, de músicas, principalmente, mais telúrica.
e, né, com vibrações tônicas, então, vem aí com o intuito de mudanças, né? E nós outros que daqui nos encontramos, expiações e provas, aí eu não sei para onde que esse povo vai. Falam Orion não, como é que é? Nibiru, falam, o Chico falou chupão, eu fico com chupão né, que planeta é esse, eu não sei. Mas serão, no caso, assim, arrastados. Eu não posso falar porque eu não sei, é o que eu ouvi. Você falou fofoca, eu digo fofoca. Né? Eu não afirmo. Fofoca. Eu não afirmo porque eu não sei. E também não tenho como provar. Né? Mas que irão ser como nós fomos, exilados, nós somos capelinos. Pode ter certeza aí. Vocês falam que não, talvez não concordem comigo, mas nós somos. Porque na Terra, 4,5 bi, até ela esfriar, nossa evolução aqui, nós estaríamos ainda lá na ambiência das pedras. Tá? Não dá. A razão é 40 mil anos para cá, mais preciso, 30 mil. Como é que nós iríamos conseguir organizar o nosso corpo? Não. É verdade. Não conseguiria. De acordo com o Valdo Vieira, naquele livro Cearense de Volta, fala sobre isso. A maioria de nós é espírito já expulso dos planetas regenerados. Exato. Regenerados, ainda fala isso. Quer dizer, Capela foi um dos planetas de Capela, Exato. que foi expulso ao turno, já está bem à frente. É a estrela, né? Feliz hoje, né? Quando a gente fala capela, é a estrela. Por exemplo, Sol, a gente tem o conglomerado, Orbes. A gente lê lá no Evangelho, né, na Aliança da Ciência, o capítulo 2, né? Ele fala orbes, turbilhões, ele fala turbilhão é Sol, né? Orbitam planetas, enfim, por aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Posso ver? Se houver? Eu vou parar a gravação.